Alô, alô, fala, fala meu aluno, tamo junto, minha aluna professor Leone Maltz, em mais uma aula aqui com você no QC para a gente ir para essa parte final em relação à lei de execução penal. Então, vem aqui comigo para a gente trabalhar a parte do procedimento, tá? Procedimento judicial dentro da lei de execução penal. Beleza? Então, é importante a gente destacar essa ideia do procedimento judicial, repare, com o que a gente encontra lá no artigo 2º da Lei de Execução Penal. Só que o procedimento judicial, ele não se inicia no artigo 2º, mas a gente traz o artigo 2º aqui porque é uma parte introdutória, tá certo, em relação ao tema desse procedimento. Então, o procedimento judicial, de fato, inicia-se ali a partir do artigo 194 da Lei de Execução Penal. Só que o artigo 2º vai falar, ó, a jurisdição penal em relação ao quê? Aos juízes ou até mesmo tribunais, repare, aí vai falar no processo de execução, então repare, há de se falar em um processo de execução aqui, tá certo? E essa jurisdição penal dos juízes e tribunais no processo de execução, entenda, em todo o território nacional, tem de seguir aqui o quê? As conformidades da Lei de Execução Penal e também do Código de Processo Penal. Essa é a introdução em tese em relação a esse tal procedimento judicial. Por que eu trago esse artigo 2º? A gente reaviva, sem dúvidas alguma, esse tema, falando dessa jurisdição, em se tratando de um processo de execução. Aí, perceba agora que, quando a gente vai iniciar o tal procedimento judicial, repare, dentro da Lei de Execução Penal, procedimento judicial, o próprio artigo 194 vai falar o seguinte, olha só, os procedimentos previstos na LEP, repare, tem uma natureza aqui, ó, natureza judicial. E repare que essa natureza judicial, ela é exercida perante o quê? Perfeito. Perante o juízo da execução. Esse ponto é fundamental para você entender, sem dúvidas, a ideia eminentemente judicial dentro da natureza da execução, mas que também há situações excepcionais também e paralelas, na verdade, em um contexto administrativo. Por isso que, majoritariamente, fala-se que a natureza da execução é uma natureza mista, complexa. Só que, obviamente, repare aqui, é eminentemente prevalente aqui judicial. Agora, o processo de execução, sem dúvidas, traz consigo aqui essa ideia judicial. Beleza? Processo de execução, procedimento dentro da LEP, é um procedimento judicial. Show? E esse procedimento, ele pode iniciar aqui de ofício, há requerimento também, que pode ser em tese em relação ao próprio Ministério Público. Beleza? Show? Você viu, né? Dá uns bugs aqui. Aí eu olho, pô, será que é minha imagem? Não. Mas show. Tranquilo? Deixe-me agora trazer essas disposições e aí a gente vai para a parte das disposições finais e transitórias. Então, trazendo aqui para você no QC. Olha só, vem comigo. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei, isto é, na LEP, será judicial, como a gente colocou, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Legal. 194. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício ou há requerimento,
tanto do MP, do interessado, de quem o represente, cônjuge, parente ou descendente, ou mediante o quê? Proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da própria autoridade administrativa. Portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o MP quando não figure como requerentes da medida. Repare, se o requerente da medida não for o MP nem o condenado, aí há de se ouvir tanto o MP quanto o condenado num prazo de 3 dias. E o juiz, em tese, vai decidir no mesmo período. Beleza? Então, esse final é muito mais a literalidade, sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Ou seja, se não for necessária a produção de prova, 3 dias também o juiz vai decidir aqui, tá certo? De plano. Entendendo indispensável a realização de prova, o juiz ordenará, decidido após a produção, ou na audiência designada. Das decisões proferidas, sublinhe para mim, caberá recurso de agravo. Beleza? Então, entenda aqui que seria uma, entre aspas, ou melhor, já numa via recursal. Beleza? Essa parte final, em relação às disposições finais e transitórias, eu vou trabalhar aqui, tá certo? Em se tratando das disposições finais mais transitórias, apesar de não mais frequente em prova, até pela sua transitoriedade, é importante a gente assinalar o artigo 199, tá certo? O artigo 200, se for para cair de fato, o que mais vai cair é o artigo 200, beleza? Apesar de a gente já ter trabalhado, ou melhor, estudado, para não haver aqui ambiguidade, lá no tema do trabalho, beleza? Então, já iniciando aqui com você, eu vou trazer, sem dúvidas, o artigo 198, o 200 e o 201. Tá certo? O artigo 198 vai falar da proibição de divulgação. Só que nesse caso aqui, vai falar por parte dos integrantes do sistema ou até mesmo funcionários públicos associados. Referente ao que, professor? Divulgação de ocorrência que perturbe a segurança da sociedade e também a segurança interna dos estabelecimentos, beleza? Então, quais são os conteúdos aqui? Divulgação em relação à informação que perturbe a segurança. Beleza? Outro destaque importante. Lembre-se de que a Constituição Federal traz aqui uma proteção, direitos e garantias fundamentais, em se tratando também da pessoa presa, como direito à honra. Não é porque a pessoa foi presa que ela não terá mais direito à sua honra. Há integridade física também e moral. E o próprio 198 vai trazer a divulgação também em que expõe ao preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Tá certo? Então, exposição do preso ao que? A inconveniente. Beleza? Show de bola. Aí, isso aqui a gente encontra lá no artigo 198 da Lei de Execução Penal. Repare que eu vou trazer aqui com você o 198, ou melhor, 199 vai trazer uma disposição, um mandamento, na verdade, para trabalhar em regulamento as regras para a utilização de algema, tá? Que a gente trabalha lá no Código de Processo, melhor, no Código de Processo Penal não, no tema da disciplina de processo penal, tá? Até trazendo o mnemônico PRF, beleza? Que vai falar em relação ao preso, resistência e também fuga, tá? Garantir
integridade do preso, das pessoas também, beleza? Mas, para fins de prova dentro da LEP, é só entender que a utilização de algema tem de haver uma regulamentação e que hoje já há, inclusive, também há uma súmula vinculante, tá certo? No âmbito federal também tem um regulamento a respeito da utilização de algemas que vai trazer rol exemplificativo relacionado a esses temas, relacionados a esses 3 pilares, tá certo? Que vai falar em se tratando de perigo, integridade, resistência e fuga. Show? Deixe-me trazer aqui, legal, o 199 em se tratando, e show, 199, tá? 199 em se tratando de regras para uso de algemas, show, e já há um regulamento para isso. Agora, sem dúvidas alguma, o artigo 190, ou melhor, 200, repare, é um tema que pode sim, sem dúvidas alguma, cair na sua prova misturado com o tema trabalho. Por quê? O condenado por, agora vem, crime político, natureza do crime político, repare agora, não está obrigado ao quê, professor? Perfeito. Não está obrigado ao trabalho. Beleza? Show de bola, então. Esse artigo 200 é fundamental para cair na sua prova, tá? Agora, para a gente fechar, o que de fato interessa nessa parte final, o artigo 201 vai falar o seguinte: na falta de estabelecimento adequado, quando se fala em um preso aqui, prisão civil e prisão administrativa, colocando dessa maneira para ficar mais simples, tá certo? Mas aqui é uma disposição final e transitória. Então, em tese, prisão civil seria falar para o nosso ordenamento jurídico, que é válido na prática, é aquela da pensão alimentícia, beleza? O devedor inexcusável em relação à pensão alimentícia. Tudo bem, agora vem. No caso da prisão administrativa, beleza? No caso da prisão administrativa, em tese, a gente vai para outro contexto, mas entenda o seguinte: para fins da LEP, nas disposições finais e transitórias, tem uma regrinha. Ah, professor, mas então, se tem no dispositivo, é uma possibilidade de a banca cobrar de acordo com a lei e traz o dispositivo. Ainda que determinadas partes estejam inaplicáveis, a gente tende a entender de fato que está dentro do dispositivo. Beleza? Show de bola? Tem de ter essa malícia aqui e aí a gente vai para cima. Mas calma, que eu vou trazer aqui para você. Na falta de estabelecimento adequado, no caso de prisão civil, prisão administrativa, repare, há de se trabalhar, local especial. Dentro do contexto de quê? De uma cadeia pública. E eu trago local especial porque, para lembrar, fica mais fácil, tá? E se cair, cai a literalidade. Então, esse contexto de um local especial, você vai entender comigo que fica mais fácil até para fazer a associação. Então, nas disposições finais, repare, é defesa ao integrante dos órgãos da execução e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha preso à inconveniência. Então, repare, quando eu coloco aqui que é defesa, tá aqui. Quando eu coloco aqui que o dispositivo fala é defesa, perceba como é melhor colocar no que a gente entende, no que é mais simples. Proibição de divulgação, ou melhor, de divulgando não, né? Vocês também. Fala aí, professor, eu vou ouvir você, tá? De divulgação. Show? Então, essa proibição de divulgação é o termo defesa. Defesa, é proibida. Beleza? Então, a gente entende melhor nessa linguagem.
Mas vem comigo que tem mais. Trabalhando aqui, o emprego de algemas disciplinado por decreto federal do 199, artigo 200. Esse aqui é, sem dúvidas, um dispositivo para cair para você, tá? Um condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Perfeito para a gente finalizar esse texto legal. Cumprindo ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou auxiliares da justiça. Qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Aí aqui vai falar da regulamentação a respeito de determinados dispositivos dentro da LEP, com o prazo aqui de 6 meses. Beleza? Show? Deixe-me agora trazer uma questãozinha que já caiu. Apesar de muito tempo, é importante a gente relembrar. O condenado por crime político está desobrigado ao trabalho. Perfeita questão aqui, quando o dispositivo fala não está obrigado, ou seja, está desobrigado. Beleza? Então, essa parte final, de fato, é tranquila, simples, tá certo? É fazer associações e dos dispositivos prováveis para cair para você, não há dúvidas que o 198, 199, 200 e 201 pode cair aí para você. Beleza? Show? Batemos uma questão aqui sobre o tema. Fica tranquilo. Qualquer dúvida, @leoanimaldos é o meu Instagram. Eu e você aqui no QC? Querer é poder.